2016, né? Isso. Quais foram as maiores dificuldades que você passou por ser, né, por apoiar LGBT e por ser negro também? É por ser gay, preto e pobre, é isso? Vamos lá. E bobo. Na verdade, isso, tipo isso também. Na verdade, é pra humilhar, é isso? Eu entendi? Vamos lá. O que acontece? Na verdade, eu entrei, meu primeiro mandato especificamente em Sete Lagoas era uma Câmara Municipal extremamente conservadora. Com muitos pastores, ministros da Eucaristia, só pessoas cristãs mesmo. E isso não é problema não, tá, gente? Porque eu também sou cristão. Sim, claramente. Só que acaba que a gente tem pensamentos, até por ter conservado a idade psicológica diferente daqueles que se envelhecem, a gente busca estar antenado com o novo tempo, né? Então, muita gente pensou que eu fosse chegar na Câmara Municipal com um laço ou com a bandeira LGBT no pescoço. Mas, gente, eu tô indo lá para legislar. Trabalhar, né? E não é para brigar por uma parcela da sociedade, não. É para brigar pelo direito de todos os cidadãos. Eu costumo falar que a gente não pede voto só para gay, ou só para preto, ou só para branco, ou só para maconheiro, igual tem aí agora o pessoal que, né? A gente pede voto para todo mundo. Então eu estou lá para cuidar do interesse de todas as pessoas. E existe um limite independente do seu espaço chamado respeito. Certo. Então, independente do que você é, da sua condição, do que você escolheu para sua vida, você tem que respeitar o outro, e ser respeitado também. Então, eu fiz o movimento inverso. Inclusive, muita gente assustou, né? Porque eu fiz o movimento inverso. Eu fiz amizades, inclusive com os pastores da minha cidade, com os vereadores que eram pastores. Inclusive, hoje eles gostam muito de mim. Até me tem como exemplo na igreja deles quando chega alguém que é homossexual, por exemplo. Que foda. Que coisa porque foda. E quando eu cheguei, já tinha tido até, tipo assim, fiquei sabendo que teve até reunião, porque eu ia chegar. Ah, é? E eles pensaram que são 17 vereadores, né? Uhum. Então eles pensaram que eu ia chegar. A Madonna dentro da igreja. Não, eu cheguei. Eles acharam que Lady Gaga tava entrando na Câmara. Eu cheguei, né, como uma pessoa que respeita os outros, Sim. até para ser respeitado. E também a questão intelectual acaba que ajuda muito nisso, a questão da formação humana ajuda muito nisso, né? A questão do respeito, do cuidado com o outro, uma questão inclusive de educação. Educação. E aí eu fui conquistando as pessoas, que chegou num ponto que era muito engraçado, porque eu ia votar um projeto que era polêmico, por exemplo, Semana LGBT. Aí o pastor mais tradicional da cidade falava assim, eu me abstenho de votar. Pra mim é perfeito esse abster. O problema é se ele fosse discutir ou votar contra. Entendi. Então, quer dizer, eu já tinha mostrado para eles que não tinha nada demais naquilo. Aí eu já consegui dialogar, já consegui conversar e conquistei um espaço, assim, graças a Deus mesmo, graças a toda a formação que eu tive, inclusive como cristão, porque eu já fui seminarista, né? Então eu tive uma formação cristã. Seminarista e que é o quê? até hoje eu carrego comigo. Então, seminarista eu ia ser padre. Padre? Certo. É isso mesmo. Essa história se repete. Então acontece que isso tudo me ajudou. Eu acho que tudo é muito construído, né? Deus, ele vai te preparando, porque eu acredito que ele já sabe onde você vai estar no momento. Eu concordo. E quando eu olho para trás da minha história, eu percebo que ele me preparou para cada embate, para cada situação, né? E para cada envolvimento ou situação que eu iria passar mesmo. Oh, que doido. Então, essa primeira impressão, né, do jeito que você chegou, então, lá na Câmara, que moldou para as pessoas terem essa reação positiva. E já apresentamos N projetos de minorias, né? Não estou falando só de LGBT, mas com relação à igualdade racial, com relação a LGBT, com relação a erotização infantil. Porque tem gente que inventou-se, né? Por exemplo, um kit gay na escola. Né, que ninguém, eu como professor, existiu. Nunca vi isso na minha vida. Nenhum professor que eu conheça viu kit gay na escola. Até hoje. Eu nunca vi. Eu dei aula 15 anos, eu nunca vi, gente. Isso não eu fico imaginando o que deve ter no kit gay, né? Será que é um sapato de salto, um CD. Um batom, um trem assim? CD Porque eu nunca vi. Isso nunca existiu. Pode perguntar quaisquer professores que vocês conheçam. Ninguém nunca viu isso na escola, não.
Aí criou-se isso. Eu acho que isso era um projeto que nunca foi E, tipo, aprovado, né? não, e por exemplo, eu sou a primeira pessoa a lutar contra a erotização infantil nas Aham. escolas. Da onde que eu vou, entendeu? Se fosse um filho meu, eu não queria que ele fosse erotizado. Tem que se cuidar, sim, das músicas que tocam na escola. Tem que se cuidar, sim, do que está acontecendo na escola. Isso é fato. Então, assim, eu brigo, eu não sou radical a tal ponto. Muito pelo contrário. Eu tenho família. E eu tenho que me colocar no lugar do outro. Até porque, para eu ser respeitado, eu tenho que respeitar. Só que tem pessoas que justificam. O que me cansa, às vezes, é ver pessoas justificando o preconceito deles na palavra de Deus. Acontece muito. Isso é desagradável. Acontece muito. Isso é Verdade. ridículo, inclusive. Isso vai contra o que Jesus pregava. Contra tudo. É. Então, assim, eu posso ser preconceituoso, eu tenho o direito de falar que isso é um problema seu. Você vai se ver com a lei. Conforme a situação de racismo, de Sim. homofobia, etc. Mas existe uma questão muito séria, que é a questão do respeito, do cuidado com o outro, da educação. E de entender que o outro tem o direito de ser o que ele quer ser. E que eu não tenho que conduzir o caminho de uma pessoa para que ela chegue a ser gay ou chegue a ser hétero, até porque isso é condição, gente. A gente nasce gay. Ninguém faz uma pessoa virar gay, não. Isso é a coisa mais certa do mundo. Uhum. Então, assim, não tem um homem ou uma mulher na sua frente pra você escolher com quem que você vai se sentir atraído, não. Quando você assusta, você já está atraído por um homem ou por uma mulher. A mesma coisa do hétero. O hétero, ele não escolhe quando ele ser hétero. assusta, o homem hétero, ele já gosta de mulher. Ele não tem que pensar. Se ele pensar, tem um trem errado. Se tiver que escolher, pode preocupar. A verdade é essa. Quando vocês assustaram, vocês já estavam num caminho gostando de mulher. Se vocês forem héteros, eu não sei. Eu sou. Você é hétero? Mas você concorda comigo? É, também. Você não Totalmente. teve que escolher, não. Não. A mesma Se eu coisa escolher, o eu gay tava- também não tem que escolher, Bora. não. Quando eu vi, eu já gostava de homem, ponto, gente. E não vai ter nada que vai me fazer mudar. Então, existe essa questão do cuidado, de entender o outro e lembrar também, me preocupa muito algumas causas radicais. Eu sou um vereador LGBT, preto, de periferia, porém, eu não estou lá para legislar por uma parcela da sociedade, estou para legislar para todo mundo. Então, onde falta o direito, eu tenho que me apresentar. Se faltar direito para os gays, eu tenho que estar lá. Se faltar direito para os pretos, eu tenho que estar lá. Se faltar direito para os brancos, eu tenho que estar lá. Se faltar direito para os héteros, eu tenho que estar lá, porque eu Ai, que inferno. Essa é difícil. Eu legislo. Legislo. É isso. Você trabalha por todo Eu mundo. trabalho para todos, até porque todo mundo vota na gente, então a gente trabalha é, como funcionário da população como um Justo. todo, independente de ideologia, de raça, de crença, de tudo. Eu acho que você soube vender bem. É. Não é vender, não que você não seja assim de verdade. Mas eu acho que talvez um erro que muitos representantes da comunidade cometam seja justamente isso. Pegar sempre numa tecla só e não focar no restante. Imagina se você fosse o representante LGBT que só falasse de LGBT. Eu tenho certeza que o pessoal lá ia ter uma aversão maior a você, né? E a questão nem é essa. A questão é que, por exemplo, eu posso fazer projetos LGBTs. Por exemplo, eu criei um projeto da Semana contra o Preconceito nas Escolas Municipais. É um projeto meu. Certo. Semana contra o Preconceito. Automaticamente, já estou trabalhando a consciência dessas crianças para lidar com o diferente. Com o gay, com o deficiente, com o gordinho, com o que usa óculos, com o preto, com o albino, né? Porque elas já estão... Então, existem formas de se trabalhar. Eu acho que tudo hoje, tem coisas, gente, de situações que a gente precisa realmente... falar assim, bater na mesa e falar basta. Chega. Porque tem um limite. Sim. E tem pessoas, inclusive atualmente no Brasil, que extrapolam os limites. Aí é o problema. Aí você precisa se posicionar, ser direto, só que existe um caminho também a ser construído. E esse caminho a ser construído, você tem que pensar da base à atuação de militância. Porque eu não sou mais militante. Eu saí da militância Sim. e hoje eu estou no lugar de atuação política. Hoje é um representante. Então eu escuto os movimentos e vou lá atuar. E muitas vezes os movimentos nem apoiam o que é a favor deles. Mas o seu trabalho você sabe que foi feito. Aí eu procuro trabalhar tanto base quanto
a questão da militância, minoria, né? da atuação. E o que é mais importante nisso, e que a gente precisa entender, é que ninguém está querendo que o outro se torne gay. Você acha que tem algum professor querendo falar de sexo na escola, gente? Eu duvido. O professor já é responsável pela falta de educação dos filhos dos outros. Se o menino tá sujo, a culpa é do professor. Se o menino tem educação, a culpa é do professor. Se o menino é grosso, a culpa é do professor. Agora, você acha que o professor quer ser culpado do menino ser gay? Não, não tem professor querendo falar disso não, gente. Definitivamente não tem. E não é falar da sexualidade como força da vida. Eu tô falando desse argumento que se criou-se no Brasil de ideologia de gênero, que nunca existiu na escola. E que nenhum professor que eu conheço está preocupado com isso. O professor quer ir lá dar aula de português, matemática, geografia, história e ir embora, gente. É só isso. De onde que vem isso, então? Uai, da cabeça de alguns fundamentalistas, né? Que precisam criar situações. De dentro da escola ou de dentro Mas a gente tem que entender da Câmara? Da escola. Da escola. Não entendi a pergunta. O cara que pensa que está sendo pregado essa ideologia de gênero pro filho dele. Isso é uma questão política do Brasil, né? De ideologias políticas e contrárias. Por exemplo, tudo que São Tomás de Aquino falava, virtude médio, a virtude está no meio termo, no equilíbrio. Sim. E essa é a questão. Como eu disse, alguns momentos você precisa bater na mesa e dar um basta, porque tem pessoas que passam dos limites, pessoas fundamentalistas, radicais, em todos os aspectos, religioso, sexual, aqueles fundamentalistas, né? Entendi. E a gente sabe que o fundamentalismo é o que causa a guerra, que causa o desentendimento. Porque eu posso ter meu ponto de vista sem precisar impor para você o meu ponto de vista. Eu posso conseguir conversar com você. O meu assessor jurídico estava lá em Brasília numa manifestação de Bolsonaro. Eu recebi N prints dele lá. Eu falei assim, gente, ele tá sabendo disso agora, inclusive. Eu falei assim, gente, mas ele é meu assessor. Mas ele é meu assessor. Não é por... Não, de jeito nenhum. Inclusive foi final de semana, mas assim, ele tava lá. E as pessoas acharam estranho ele ser meu assessor. Eu peguei e falei, gente, ele é meu assessor pela competência jurídica dele. Não é porque o voto, inclusive, é um direito da pessoa. A democracia é deixar com que o outro escolha em quem votar. E ele precisa aqui no gabinete cumprir o trabalho jurídico dele, que eu preciso. Agora, votar, ele vai votar no que ele quiser. E em mim, né? Que isso aí é importante. Porque aí também tem um limite, né? Porque aí também não tem jeito, né? Foi meia hora, sério, no final. Seu voto é garantido. Aí sim.